irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, bom dia! Hoje é dia 22 de maio de 2022 e queremos iniciar o nosso culto virtual agradecidas e agradecidos a Deus por mais um dia que Ele nos concede. Iniciamos esse culto invocando a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Continuamos comemorando o mês da família e do metodismo. Que nossos corações e mentes estejam centrados nesses temas. Lembramos que a família Wesley foi sempre um exemplo. Reverendo Samuel, Dona Susana, seus filhos e filhas inspiram a família metodista. Iniciamos esse culto lembrando um dos hinos de Charles Wesley que diz: Vem amor, bendito e santo, nossas vidas completar, nos suaves sentimentos que só tu lhes sabes dar. Abre em nós as puras fontes do louvor e adoração e os tesouros infinitos da perfeita comunhão. Por isso, o mês de maio é o mês da oferta missionária. Não deixe de contribuir. Lembramos que no dia 29 de maio teremos a nossa celebração do Coração Aquecido com a participação do coro da Catedral, cantando as músicas da família Wesley. A palavra será ministrada pelo bispo. Na sequência, teremos um almoço das famílias. Conclamamos todas as famílias a trazerem um prato de alimento para compartilharmos o almoço da família da Catedral Metodista. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos, ofertas e a oferta missionária podem também ser entregues pelos meios virtuais, por depósito bancário ou chave Pix. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Queremos adorar ao nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos? Bendito Deus, amado Pai, agradecido nós estamos na Tua presença, Pai, por mais um dia que o Senhor concedeu em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de receber da Tua palavra. Nossos corações estão cheios de louvor e gratidão, ó Pai, porque o Senhor nos concede muito mais do que merecemos. Sabemos que todas as coisas que existem por Sua divina graça. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã da comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre. Te pedimos pelos nossos pastores, pelo nosso bispo, pelos nossos líderes de ministério, que o Senhor venha estar fortalecendo a vida de cada um deles para que seu trabalho permaneça e fortaleça cada vez mais. Te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 74 do Inário Evangélico. Be
dia, irmãs e irmãos. O amor de Deus esteja com cada um, cada um. O texto de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 46. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Este texto nos fala sobre oração, tema que é abordado na 3ª lição da Escola Dominical sobre as disciplinas espirituais. E o texto nos diz que Jesus, com Pedro, Tiago e João, vai ao Getsêmani. Estes mesmos discípulos haviam presenciado o resplendor no Monte da Transfiguração e agora testemunham a angústia de Jesus, o pavor diante da morte que se aproxima. Jesus revela o seu sofrimento no versículo 38. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Nesta condição de choque, de extrema necessidade, ele pede o apoio dos 3 discípulos. Pedro havia assegurado que o acompanharia até a morte. Os outros disseram a mesma coisa. Mas, apesar disso, nenhum parecia compreender efetivamente o caminho da cruz. Estes 3 discípulos são justamente aqueles que mostravam uma fé inabalável, os que se proclamavam fortes, mas se mostram fracos e dormem naquele momento de angústia e sofrimento de Jesus. Jesus então se retira para orar. Não é a primeira vez que Jesus se retira para orar sozinho. Na oração de Jesus, vislumbramos uma tensão. Ele prostrou-se com o rosto em terra, exprimindo uma atitude de servo do Senhor, de reverência a Deus. Jesus ora como um homem que reconhece toda a distância que o separa da soberana grandeza de Deus.
A oração reflete a consciência do que está por vir. O cálice representa o sofrimento. Jesus reconhece ser um plano divino, mas prescruta a possibilidade de evitá-lo. Embora tenha anunciado que seria crucificado, ele pede que, se possível, não precise passar pelo martírio. O sofrimento de Jesus diante do abandono e da missão é terrível. A sua humanidade transparece. A alma está triste até a morte. O medo e o desejo de ser poupado de sofrimento fazem parte da encarnação, da natureza humana que Jesus assumiu. A vontade pessoal é ser poupado de sofrimento e morte. Mas Jesus se submete à soberania do Pai, à vontade de Deus, crendo que receberia forças para cumprir o seu propósito até o final, conforme ensinou no Pai Nosso, que fosse feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus se encontra constantemente numa atitude de fundamental obediência. E quando volta do primeiro momento de oração, Jesus ainda encontra os discípulos dormindo e os repreende. Os discípulos não conseguiram fazer o que Jesus pediu. Vigiai comigo. Não conseguiram tomar parte no sofrimento do Mestre, estar no discipulado. Os discípulos deveriam orar para não cair em tentação. A oração proporciona força espiritual para com firmeza vencer as tentações, as provações e qualquer situação que se tenha que enfrentar. Quem está no discipulado não está livre das tentações, mas deve cuidar para não duvidar da fidelidade de Deus ou do compromisso para fazer a sua vontade. É nesse sentido que deve ser entendida a contraposição entre carne e espírito. Não é uma divisão dualista da pessoa, mas do contraste entre a disposição para seguir a Jesus e a dificuldade de efetivar o seguimento. Os discípulos estavam com o espírito pronto, estavam dispostos a permanecer com Jesus para o que der e vier, mas não conseguiram sequer ficar acordados por uma hora. E Jesus ora novamente. E a repetição reforça a sujeição à vontade de Deus. Jesus ora como ele ensinou: seja feita a tua vontade. E os discípulos continuam dormindo. Pela terceira vez, Jesus se afasta para orar. Jesus orou com as mesmas palavras da oração anterior, indicando que ele superou o medo e está absolutamente decidido a assumir o plano divino. Dizendo, meu Pai, Jesus expressa ao mesmo tempo a consciência da proximidade, a certeza de ser filho, servo e filho. Esta é a tensão que define Jesus na sua humanidade e na sua transcendência. Embora o que irá passar, Jesus não perde a sua comunhão, a sua intimidade divina. Ao voltar para os discípulos que ainda dormiam,
diz que a hora já chegou. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Jesus percorreu com decisão o caminho traçado por Deus, confiando unicamente na sua palavra. A oração permitiu a Jesus superar a inquietação e a angústia. E ele disse: vigiai comigo. O comigo acentua a ligação entre Jesus e os discípulos e transforma a vigilância em comunhão e partilha. A vigilância é a atitude própria do cristão e da cristã. O que fazemos quando chegamos ao limite de nossas forças e convicções? A resposta está na atitude de Jesus no Getsemane. Orar, orar e orar com fervor e vigiar. Estes são imperativos endereçados aos discípulos e às discípulas e à igreja. Imperativos que transformam o episódio do Getsemane no modelo. Como Jesus, mediante a vigília e a oração, superou vitoriosamente o momento decisivo da prova, assim deverá proceder a sua igreja. E a nossa oração não ficará sem resposta. Pode ser sim, não, espere, mas sempre haverá uma resposta de conforto e direção de Deus. A oração deve fazer parte do nosso estilo de vida, não apenas nos momentos de dificuldades, mas em todo o tempo. Orar sem cessar. Vigiar e orar. Assim devemos proceder como igreja do Senhor. Que assim seja. Recebamos a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, a graça
e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e a alegria e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.